Eu vou apenas registrar o início da comissão especial do trabalho, da comissão que vai analisar o impeachment, e dizer que hoje regulamentamos o trabalho porque foi empossado o presidente e eleito o relator. É evidente que, quando existe controvérsia sobre qualquer assunto, o debate se alonga e toma um tempo infinito daquilo que poderia, até pela urgência, pela necessidade, pela gravidade do momento, poderia ser resumido numa votação que expressasse o desejo da maioria e da minoria. Então, tem um plano de trabalho, tem uma meta, tem prazo definido, então, a partir de agora, essa missão é a missão que tem que ser exercida com a responsabilidade, seguindo a Constituição, obedecendo o regimento, e julgar se existe ou não o crime, a admissibilidade, se existe ou não o crime de responsabilidade que justifique o afastamento da presidente Dilma. E tem também, por objetivo principal, ajudar o país a superar uma crise política sem precedentes na história do país. Paralisou a economia, compromete nosso desenvolvimento nacional. Mas o objetivo de estar nessa tribuna hoje não é só fazer o registro do início dos trabalhos, mas falar principalmente desse processo da maior relevância para o país, que eu quero destacar hoje, que é outro assunto de extrema importância e que também está em pauta esta semana, senhor presidente. A definição sobre os contratos da dívida dos estados e municípios com a União. Esse é um assunto grave para a União, para os estados e municípios. E nesta quarta-feira, amanhã, o Supremo Tribunal Federal decidirá sobre as taxas de juros que devem incidir nas dívidas dos estados e municípios com a União. Esse é um tema crucial, senadora Lúcia Vânia, porque os governos estaduais estão com caixa cada vez mais comprometidos e enfrentam uma crise financeira aguda que é refletida e sentida, inclusive lá na ponta, pelo cidadão brasileiro. Nessa quarta-feira, o Supremo decide se aprova ou não o recálculo da dívida dos estados, se aprova ou não um desconto na taxa de juros do endividamento. Estados e grandes municípios questionam a todo momento a adoção de juros compostos, ou seja, juros sobre juros, e os estados reivindicam juros simples que são aplicados sobre o valor inicial. E com essa crise que nós estamos vivendo, diante da paralisação das negociações para o alongamento do endividamento, coisa que não poderia ter acontecido, nós tínhamos várias alternativas que foram colocadas ao longo dessa jornada de discussão. Esse alongamento dessa dívida é um dos aspectos, por provavelmente mais 20 anos, vários governos estaduais recorreram ao STF para utilizar essa metodologia dos juros simples do pagamento dos seus débitos. Não há dúvida de que essa é uma questão muito delicada e que tem colocado em lados opostos o ministro da Fazenda e os entes federados. Não há dúvida também que é uma questão que provoca muitas interpretações diferenciadas. Mas também, senhor presidente, é um tema que não pode ser mais postergado. Não tem como jogar para frente uma crise que atinge estados e municípios em plena crise, sem ter uma resposta imediata para resolver os seus problemas econômicos. Estados e municípios, como é de conhecimento de todos, e quem estiver ouvindo vai reconhecer, estão estrangulados. E erros do Executivo Federal no passado, uma soma de erros, também contribuíram para essa situação. E muito justo que encontrem juntos uma saída. Mas não é o que está acontecendo. Para os estados, o recálculo da dívida com juros simples significa uma economia mensal expressiva, que pode salvá-lo nessa quadra da economia brasileira. O Supremo Tribunal Federal, o STF,
já deu liminar ao Estado de Santa Catarina na ação que busca garantir a aplicação dos novos parâmetros instituídos pela Lei Complementar 148/14, de 2014. O STF permitiu, em decisão liminar, que Santa Catarina utilize juros simples em vez de juros compostos para a quitação da dívida renegociada. Além deles, Santa Catarina, Alagoas, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso, e me parece que Goiás e Pernambuco, também têm processo tramitando no Supremo. E outros estados, pelo que estou vendo na imprensa, pretendem ingressar no Supremo. A previsão é de que o plenário do tribunal julgue amanhã o mérito das liminares, mas poderia ser diferente. Poderíamos ter mantido um debate, um diálogo, poderíamos ter a radiografia verdadeira, como nós tivemos a oportunidade de ter na Comissão de Orçamento, para dizer a situação do Brasil, olhar a situação do Estado e fazer aqui a saída negociada. Nós temos uma situação muito grave no Estado, na União, no Estado brasileiro. O Tesouro Nacional alega que a adoção de juros simples nos contratos provocaria, como está em toda a mídia nacional, um rombo de 313 bilhões na dívida pública, que já chegou a 2,8 trilhões de reais. E estamos em um momento de queda de arrecadação. Isso nós vimos todo final de mês, naquela agonia permanente de tentar reagir por alguma ponta à economia brasileira. Estamos em momento de queda livre. A União alega dificuldades fiscais e, sem dúvida, nós entendemos um momento da crise nacional. Mas é crise para todos. Não há crise só da União, do governo federal, mas a crise do Estado repercute imediatamente nos municípios que sofrem para manter uma mínima infraestrutura funcionando para atender socialmente a sua população. Entender essa crise financeira dos estados, a situação dramática e o sofrimento dos municípios é papel desta casa também. Nós temos aqui mais do que uma questão de índices de juros, de se simples ou composto. Nós temos a correta aplicação de critérios legais para o cálculo do desconto que os estados têm direito e que foi negado a ser discutido durante anos. A Lei Complementar 148, aprovada em 2014, foi alterada pela Complementar 151 de 2015. Essas leis fixaram as normas para reduzir o endividamento dos estados. Foram conhecidos novos indexadores de correção, 4% ao ano mais IPCA, limitados pela taxa Selic, a taxa básica de juros, e também descontos sobre os saldos devedores. O que se questiona são os descontos concedidos para corrigir distorções provocadas no passado, como é a radiografia sincera do nosso país, a soma dos erros passados que nos trouxeram a situação grave do presente que vivemos. Por exemplo, a diferença entre o custo da captação dos recursos pela União e o cobrado dos entes federados. Quantas vezes denunciamos e falamos sobre esse assunto? Os descontos, todos sabem, visam também dar mais fôlego ao combalido caixa dos estados, num cenário em que até 15% das receitas estaduais seguem para o caixa da União. A União se tornou dona do tesouro do faraó. A União está no topo da cadeia de arrecadação e concentra a maior parcela das receitas públicas. E só passa gradativamente as responsabilidades, transfere aos municípios, a cada dia mais, as responsabilidades do trabalho social que tem que exercer, dos programas sociais que tem que aplicar. Aos estados ficam a dependência e situações de prejuízo com renúncias da União a tributos que são inteiramente compartilhados. Segundo juristas, com a Lei Complementar 151/15, a União ficou obrigada a abater das dívidas dos estados a diferença entre a quantia devida em 1º de janeiro de 2013 e a quantia apurada desde a assinatura dos contratos. Para isso, o critério era a variação acumulada da Selic, ou seja, juros simples. Mas, em 2015,
o governo alterou a fórmula do cálculo do saldo devedor. Substituiu a expressão legal, variação acumulada, igual fator simples, por fator acumulado, que é igual a juros compostos. Entretanto, senhor presidente, o texto da Lei Complementar 148, que estabeleceu os descontos, já dizia que não seria necessária regulamentação para esse ponto, como está redigido no parágrafo único de seu artigo 4º, independente, entre aspas, de regulamentação. Com o decreto federal, entretanto, os descontos foram praticamente neutralizados, e já há estados que pagaram muito e continuam devendo muito. Essa é a situação que eu queria colocar nessa tribuna. Estados e municípios não podem pagar uma conta que parecem não ter fim. Por outro lado, também está claro que defendemos a necessidade de perseguir a redução do gasto público. Sem isso, não haverá um ponto de saída para o enfrentamento dessa crise. Como premissa, inclusive, para a retomada do crescimento, nós temos que abordar, do equilíbrio do crescimento do país, temos que abordar, em primeiro ângulo, essa estratégia. Por outro lado, nós temos a Fazenda, que sustenta que os estados mais beneficiados pela adoção de juros simples seriam os mais ricos. Na avaliação do secretário executivo da Fazenda, Diogo Oliveira, e aqui cito aspas proferidas por ele, a adoção de juros simples resultaria em enorme prejuízo para o país, além de representar grande injustiça para os estados mais pobres, que acabariam pagando mais do que os estados ricos. Por exemplo, cada contribuinte do Rio Grande do Norte, do Piauí, pagaria em média R$ 1.500 para que a dívida de São Paulo fosse refinanciada. Pois bem, senhoras e senhores, nós estamos, então, diante de uma situação delicada e jamais enfrentada, postergada ao extremo. Chegamos agora a ter que recorrer novamente ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos que resolver essa situação de qualquer maneira. É a questão fundamental, que é da dívida dos estados, que verticalmente incide sobre a dívida dos municípios. Por isso, a resolução do impasse sobre o desconto em parcelas de refinanciamento deve ser uma prioridade, assim como a negociação do alongamento da dívida. Esse assunto é recorrente. Esse assunto foi objeto de debates com vários ministros e foram acumulando os problemas sem que nós tivéssemos uma saída ou gradativa ou uma saída que solucionasse definitivamente, custasse o tempo que custasse, mas que fosse uma saída justa. Esse Congresso vai ser chamado, senhor presidente, mais uma vez, a superar divergências políticas para votar esta matéria e a alteração da meta fiscal de 2016, até agora sequer discutida, porque foi mandada no término, praticamente no último dia da nossa presidência na Comissão de Orçamento. O país, e isso é um fato concreto, senadora Lúcia, precisa superar esse imobilismo que nos acode a todo momento. Dentro dessa casa, fora dela, dentro do Poder Executivo, e é uma maneira que nós temos de debater os problemas e agir. Não sei por que essa sequência incomoda tanto aos líderes políticos, aos governadores, à presidente da República. Nós precisamos encarar os fatos como eles são e estão na nossa frente. Não tem maneira de avançar. Não tem maneira de falar que teremos como superar os problemas que estão. É muito comum, quando você dá uma entrevista, alguém perguntar, mas se esse governo for afastado, o que vocês esperam do próximo governo? É uma incógnita. É uma incógnita. Ir ao Supremo Tribunal Federal, como fez zelosamente o presidente Temer, é uma tentativa de assegurar, conter a crise dessa dívida de cerca de 300 bilhões de reais. Muito bem, segura o problema para poder assegurar um pouco de tranquilidade para iniciar um novo governo, talvez um novo governo, mas se esquece que lá adiante, ali, diante dos seus olhos, estão os estados e mais adiante os municípios. Não tem saída para um sem ter saída para todos.
Portanto, era o que eu queria dizer, senhor presidente, e preparar essa casa para que esse embate, esse enfrentamento, sem tratar das divergências políticas que já tratei muitas vezes, possa pensar numa direção que seja comum a todos, como uma saída para enfrentar uma crise econômica agora tratada de maneira integral, porque atinge estados e municípios. Aceito a parte de Vossa Excelência com muito prazer. Senadora Rosa de Freitas, primeiro para parabenizá-la pela brilhante exposição, detalhada, segura, sobre um problema que esse país vive e que não será resolvido, do meu ponto de vista, com medidas paliativas. Nós precisamos, do meu ponto de vista, e eu já disse isso aqui algumas vezes, e disse no meu primeiro dia, quando tomei posse, aqui foi o discurso, que nós precisamos responder 3 perguntas importantes para encaminhar uma solução para esse conjunto. A primeira pergunta, do meu ponto de vista, e que o Congresso, o Poder Executivo e o próprio Poder Judiciário e a sociedade precisam responder, é que país queremos construir por esses próximos 30, 50 anos. Definir que país queremos construir, precisamos também definir como vamos construir. Quanto custa construir o país que queremos? Com equilíbrio entre todos os entes federados nas ações a ser desenvolvidas do país que queremos construir. Quanto custa, então, e quem paga a conta? Nós precisamos responder a essas perguntas e planejar um desafio, com as suas metas, um objetivo com as suas metas, pré-estabelecido, o papel de cada ente federado, mas de onde vem o dinheiro para pagar a conta. Não podemos mais penalizar, sobretudo, os trabalhadores, as trabalhadoras assalariadas e o consumidor, que é quem, em última análise, paga todos os impostos nesse país. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar esse desafio. Que país queremos construir para os próximos 30, 50 anos? Quanto custa esse país e quem paga a conta? Porque a cada dia aqui no Senado, na Câmara, no Congresso Nacional, toma-se uma medida paliativa para resolver mais uns dias, mais um ano, superar um momento de dificuldade de um ano, mas isso não tem resolvido o problema do país. Do meu ponto de vista, esse desafio está colocado no nosso tempo. Qual país queremos construir, quanto custa e quem paga a conta. Quem deve, do meu ponto de vista, pagar a conta é aqueles que sempre ganharam muito dinheiro. O nosso país é um país rico, tem grandes fortunas, amealhada com o trabalho, com o desenvolvimento do país, mas que acumulou. Esse acúmulo precisa dar essa resposta para a gente poder corrigir as distorções que estão aí e construir o país que a sociedade brasileira espera. Então, esse desafio que eu queria colocar aqui, nesse gentil à parte que a senhora me concedeu, que é a compreensão que eu tenho. As medidas paliativas ajudam de curtíssimo prazo, mas de longo prazo nós ainda não encontramos a solução para o país que precisamos construir para as próximas gerações. Obrigado, senadora, pela parte. Eu agradeço e parabenizo Vossa Excelência, porque, na verdade, se nós formos remontar um pedacinho dessa história, dessas crises que já passamos por ela e superamos, vamos lembrar sempre que, no final, a pergunta do senhor quase que é respondida: quem paga a conta? Sempre paga o povo brasileiro. E, geralmente, ele não é responsável, em absoluto, de maneira nenhuma, pelas crises geradas, por exemplo, na Previdência Social. O senhor sabe que é há muito tempo o compromisso de vários governantes de enfrentar o problema da Previdência e equalizar os problemas internos para fazer uma Previdência justa, nunca aconteceu. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência, estou na mesma trincheira que Vossa Excelência, lutando da senadora Lúcia Wander, para que a gente possa fazer as perguntas que nos cabe fazer e tomar as iniciativas para que a gente não ajude também a postergar mais a solução dessa grave crise que acontece no país. Muito obrigada.